o quanto o mundo espiritual ele é real e o quanto não podemos negligenciar isso. Sim, o mundo espiritual ele é tão real quanto o chão que a gente pisa, né? Isso é fato. E como você disse, a geração passada viveu muito mais milagres do que as de hoje, porque as de hoje falta santidade. No céu não entra quem não é santo. Quem é bom entra no céu e entra no inferno também quem é bom. Porque se fosse assim, muitas pessoas de outras religiões que fazem muita caridade, Yang, estariam no céu também. Então estaria fora da palavra, porque a palavra diz que muitos ficarão para fora. Então tem muita gente que não vive os milagres que Deus gostaria de estar realizando hoje porque falta santidade. E santidade no meio cristão hoje é como se estivesse escasso. Se você jejua muito, é algo assim, tá fora. Pra que isso tudo? Tá querendo ser Deus. Tá querendo ser Deus, né? E assim, tem batalhas espirituais que nós precisamos ter um nível de santidade maior, né? E o jejum não é pra você jejuar quando você vai pra uma igreja ou fazer uma libertação. O jejum, você tem que ter ele como se fosse uma poupança. Você jejua todos os dias. O libertador, ele jejua todos os dias, Yang. Eu não posso me dar o luxo de jejuar somente quando eu vou fazer uma oração. Ali eu não jejuo. No dia da oração de uma batalha espiritual, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu preciso estar bem alimentada, eu preciso estar com sono em dia, saúde. Porque se manifestar um demônio, e quando a gente fala de hierarquia alta, pode ser que demore 3, 4 horas para o demônio ir embora. E eu preciso estar ali, firme, né, com o físico bem alinhado. Então, o jejum é uma prática de santidade que está sendo deixada de lado pelo meio cristão e deveria estar com mais força hoje dentro das igrejas. Sim, até sobre o jejum, outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, tem algumas pessoas que elas fazem o jejum, por exemplo, de chocolate. O jejum de Coca-Cola. Né? O jejum mais saudável que existe é o de mais Coca-Cola. Fácil. O jejum de, eu vou tirar... Eu já vi algumas pessoas, tipo assim, eu vou fazer um jejum, eu vou tirar a minha série favorita. Esse tipo de jejum, ele tem validação ou não? O jejum realmente é o jejum de você se abster por um tempo de alimentação, de se alimentar? Sim, o jejum correto é não comer e não beber. É não comer e não beber. Não beber. Esse que você disse são renúncias que você faz por um tempo. Então não é jejum? Não é jejum, é renúncia. Renúncia você faz por um tempo, voto você faz por um tempo. Tem renúncias que você pode fazer por uma vida toda. Olha, eu não tomo mais o refrigerante, como você disse. É um voto perpétuo. Você não pode quebrar. Agora, o jejum é não comer e não beber, não tem meio termo. Né? Se você não come, você está de jejum. Agora, se você abre parênteses, não é jejum. Não é jejum. É tipo assim, você tá, por um tempo, você tá fazendo ali, não, eu vou abrir mão disso aqui, mas não te traz o mesmo impacto espiritual que um jejum? Não traz, porque o jejum é um aceleramento, né? O odre precisa ser alargado, o odre é a alma. E a alma, ela tem muita gente hoje que a alma governa o espírito. Então, você vê que dentro das igrejas, o Espírito Santo perdeu esse lugar de voz, porque as pessoas são almáticas. E quando a alma governa o Espírito Santo não tem vez. Você vê que tem muitas pessoas que falam que gosta, vai porque quer, mas não carrega o direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não mora na sua alma, tá? Ele não mora na sua alma? Não, ele mora no compartimento chamado espírito, porque o seu espírito, ele é eterno, ele é um pedacinho de Deus dentro de você e o Espírito de Deus não peca. Então o Espírito Santo, ele precisa morar num lugar de santidade. A alma não, a alma é o lugar dos demônios, é onde eles ficam agrupados para fazer as pessoas caírem. Tem um texto, Efésios capítulo 6, versículo 12, que acho que é um pilar interessante para a gente adentrar mais sobre a questão espiritual. E diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, né? Que às vezes a gente coloca tudo num pacote só. Mal é mal. Não, tem os principados, as potestades, os príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a primeira coisa, vamos separar isso aqui para entender. O que
de fato é a potestade? O que é uma potestade, um principado e potestade? Sim. Eu costumo dar treinamento, né? E muitas pessoas chegaram para mim e falaram, pastora, eu vivi anos dentro da igreja e eles diziam que a minha luta não é contra carne nem sangue, principado e potestade. Mas eu não sabia quem eram eles. E eles não dão ênfase para isso. Sim. Tem muitos ministérios, Yang, que eu escutei falando assim, olha, eu não fico dando palco para demônio. E eu digo com toda sinceridade, não é palco, você não tem autoridade. Porque quando você tem autoridade, você domina aquele ambiente. E quando falamos de principados, estamos falando de tronos. No céu existe uma hierarquia, tanto angelical quanto da demonologia. E esses tronos, eles se classificam em 4 príncipes infernal, que começa com Lúcifer, que foi quem se rebelou no céu, cai como Satanás, entra Belial, que são os tronos, os espíritos de loucura, e fecha com Leviatã, sim, que é o trono da soberba. E abaixo dele vem mais algumas hierarquias que trabalham juntos. Os tronos trabalham em conjunto. Você não vai ver um trono trabalhando sozinho. Quando nós falamos de trono, um está atrelado a outro. Tanto que, quando a gente fala, vou dar um exemplo até a gente entrar na profundidade. Belial trabalha junto com Lilith, que trabalha com Mamon. Então, é uma tríade. Jezabel, quando a gente está falando, ela não é trono. Ela está abaixo de trono, porque ela precisa de um corpo para manifestar. E a gente vai entrar na palavra e eu vou te provar o que eu estou dizendo. Então, Jezabel, ela atua numa tríade. É Acabe, Baal e Jezabel. Então, você não vai só expulsar Jezabel. Você precisa identificar primeiro Acabe, porque ele vem antes dela. Ele é o rei antes dela. Quando ela entra na vida de Acabe, ele já existe. E ele já é passivo, ele já é omisso. Então, você vai identificar agora a bipolaridade, Yang. Porque uma pessoa, está em desnível. Você vê que uma hora é passiva, daqui a pouco levanta aquela manipulação, aquela soberba, não tem um equilíbrio. Então, você identifica que tem uma tríade ali governando. Então, quando nós fazemos a oração, eu sou precisa. Quando eu identifico, eu falo, bipolaridade eu já te achei, que é um trono dos espíritos de loucura junto com Jezabel atuando. Então, no mundo espiritual, você precisa dar voz de comando. E você precisa ter certeza do que você está fazendo. Porque o que movimenta o mundo espiritual não é eu acho. Eu acho não muda a vida de ninguém, nem nunca mudou. O que muda é palavra. E os demônios, eles entendem quem carrega isso aqui, ó. E entende, porque os satanistas, eles estudam a Bíblia de dia e de noite. Eles entendem de atos proféticos, datas. Tem datas na Bíblia que o povo cristão não está fazendo mais. Como as festas bíblicas, que são leis perpétuas. Sim. E foi esquecida de lado. Hoje eles não cultuam mais. Mas o lado dos satanistas, eles têm isso muito aflorado. E eles fazem de tudo que eles têm na Bíblia para o uso deles. Eles automaticamente mantêm a busca da informação, eles sabem as datas, e diferente dos cristãos que está deixando de lado. E eu quero trazer algo aqui que eu acho que vai ser muito bom para quem está assistindo a gente. Eu já vou ministrar quarta-feira no culto, né? Deus já me deu a revelação. Quando você vai em Sunamita, em 2 Reis, ali tem um código. Isso eu digo porque eu estudo os satanistas. Eles usam da lua nova para abrir portais para os demônios descer com mais intensidade e fazer algum tipo de trabalho, né? E ali tem um código para mim e para você. Você vê que a Sunamita, o marido dela fala assim, ó, por que você vai hoje lá buscar o profeta? Não é sábado, nem dia de lua nova. A lua nova é um código. A lua nova, antigamente, as pessoas buscavam o profeta para conversar com ele, para descer algo diferente na lua nova. A lua nova não está ali por acaso. Só que as pessoas passam batido, Yang, o texto. E nós, cristãos, na lua nova, abre-se um ciclo no mundo espiritual e você precisa fazer com mais intensidade as suas orações. É onde você jejua mais, onde você lê mais as escrituras. Faça uma campanha com Deus, que tem um portal com mais força aberto dentro da lua nova. Dentro da lua nova? Dentro da lua nova. E como que é essa logística? Então, porque nós temos as fases da lua. Sim. E quando entra a lua nova, pela passagem bíblica, como eu li, ali tem um código. Na hebraica, quando você estuda, tem todo um contexto. E quando fala lua nova, o próprio marido já dá o código. Não é dia de lua nova, porque eles buscavam os profetas, os grandes homens de Deus, para ter algo a mais. Então, na lua nova, se abre esse comando no mundo espiritual. Só que nós deixamos para lá, ou passamos batido, não lemos o texto, mas tem muito código. Eu trabalho com códigos na Bíblia. O meu ministério é pautado em códigos, e eu trago essas revelações para despertar o seu espírito. Para que a pessoa ela entenda de fato o que é a realidade do mundo espiritual. Então, os principados e potestades, então a gente está falando, é um tipo de escalão. Isso. Onde ali estão os maiorais. Isso, uma hierarquia, são os daimons. Não são os tipos que manifestam.
Não, o trono não manifesta. Manifesta porque o seu corpo não tem energia suficiente para aguentar. Então, ele é o que está acima, na cabeça. Ele está governando todo um sistema, para você entender. E tem os subordinados, são os duques infernais, né? Na demonologia, nós estudamos hierarquia de legiões. Então, vou dar um exemplo. Tem Belial, que abaixo está as cabeças de Belial, que são ansiedade, espírito de loucura, e entra a síndrome do pânico, toda essa linha da mente. Só que abaixo dele, Yang, vai vir legiões. Pode ser que diga assim, de 70 demônios na área infernal que atua sobre a sua mente. Então, eles são extremamente organizados. Os demônios, eles trabalham em tempos. Uma parte de manhã, daqui a pouco entra outra parte à tarde, e assim vai indo. Isso é no dicionário da demonologia que nós temos esse entendimento. Então, eles são extremamente organizados. E o lado cristão está faltando organização. Eles estão deixando a desejar. Eles deixaram de estudar o seu inimigo. O crente negligencia muito. Negligencia. Né? E eles não sabem, Yang, com quem está guerreando. Então, você vai ficar orando contra anjo? Anjo é seu aliado, anjo está trabalhando para você aqui na terra, Deus disponibilizou. Então eu não posso o tempo todo só estar pedindo na oração, porque eu não sou escrava, eu sou filha. E quando é filha eu tenho mentalidade de reino. Então as pessoas estão orando de baixo para cima. Não, você tem que orar de cima para baixo. Um libertador que entende de demonologia, de batalha espiritual, ele dá decreto nas cortes celestiais para movimentar a terra. Então está faltando esse conhecimento dentro das igrejas. Por exemplo, tem um texto que Jesus ele diz assim, olha, casta de demônios só sai com jejum e oração. Sim. Esse tipo de demônio, na classificação, onde que está posicionado essa casta de demônio? É um tipo de hierarquia? É um tipo de demônio específico? Como que funciona? Quando ele diz casta de demônios, no original é Ginos. Ginos significa, como está falando, da hereditariedade. Então, são demônios de patente baixa. É a hierarquia mais ralé, para você, bem sincero, para você entender. Então, quando eles estão atuando, você vai ver ali o exemplo do vício de jogos, bebida. Então, a gente faz o quê? Chama o quê? Zé Pilintra, Exu Tranca-Rua, algo que está ali naquela patente baixa. É muito mais fácil de tirar, para você entender. Agora, quando entra no trono, como eu falei, vai ser uma batalha espiritual um pouco mais acirrada, porque você tem que ter conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo prático, acredito que todo mundo vai entender. Estamos aqui brincando de esconde-esconde. Eu estou escondida, o Yang também, Janaína também. Só que você me achou. Aí você fala, Thalita, eu te achei. E eu saio para fora. Só que a Janaína está escondida. E se você não acusa ela, ela continua escondido. E tem demônios que ficam alojados na alma, escondidos uma vida inteira, porque eles não foram descobertos. Enquanto você não desmascara ele, ele não vem para fora. Ele ficou oculto. Fica oculto. E ele fica reinando dentro da vida daquela pessoa. Ele fica governando a mente. Enquanto você não é liberto de verdade, e quando você entra numa batalha espiritual, você precisa identificar as maldições hereditárias. Porque tem que fechar os portais no mundo espiritual. E quando você termina essa batalha espiritual, você não pode deixar aquela pessoa embora sem evangelizar ela. Porque vai entrar 7 pior. Cara, isso aqui é fantástico. Ou seja, não é só você chamar uma pessoa, orar, expulsar e tá ok. Você tem que evangelizar essa pessoa. Sim. Ela precisa estar constante ali naquele ambiente, presente ali, para que não haja 7 espíritos que entram nela. Porque eu vou dar um exemplo profético para você entender os 7 espíritos. Nada na Bíblia é por acaso. Quando nós falamos de sai 1 e volta 7, 7 na Bíblia é profético, tanto da linha da perfeição de Deus, quanto na linha dos demônios. Quando expulsa 7, Yang, nós temos o candelabro. O candelabro tem 7 hastes com 7 espíritos de Deus. Vou dar um exemplo, ele está dentro de você, acoplado. Conforme você vai pecando, uma chama vai se apagando, você peca de novo, outra chama, consequentemente até chegar na 7ª. Quando chega na 7ª, o Espírito Santo, ele sai, ele se entristeceu. E o que vai entrar para completar? Os 7 demônios, eles vão se acoplar ali, para você entender, e começa a governar a sua alma. E você vê que muitas pessoas, quando eles já começam a governar a alma, já saiu do governo cristão, da mente de Cristo. Tem muitas pessoas que são os demônios que estão governando a mente e estão liderando igrejas, porque não é liberto. Porque o processo da libertação não é da noite para o dia. Tem muita gente que subiu, fala bonito, ora bonito, mas naquele grande dia não vai entrar, porque não carrega santidade. Você precisa ministrar aquela igreja e ensinar
tronos, ensina o porquê que aquele demônio está atuando. A pessoa tem que fazer uma faxina dentro da casa, que é a alma. Não adianta você só orar. Orar é um pontapé inicial. Só que a faxina e a limpeza. E tem muitas pessoas que estão procrastinando, que é o trono de Belfegor, é o trono da preguiça. Eles fazem preguiça. Eles fazem assim, Yang, ora por mim. Você vai lá, você jejua por mim. Leva foto. Leva foto. Só que você não quer limpar a bagunça. Aí você quer que terceirizar, alguém que cuide da sua vida. No meu ministério não tem isso. Você vai virar uma grande libertadora. Você vai aprender a limpar a sua bagunça. Porque não tem como eu limpar a sua bagunça. Eu posso te dar um direcionamento e uma palavra. Mas você tem que se posicionar. Salvação é individual. Obras também. Então não fica se apegando porque o outro já conquistou. O outro vai te dar um caminho. Mas quem trilha esse caminho é você e Jesus Cristo. Ele nunca disse que ele é a chegada. Ele é o caminho. Então, esse caminho é você e Cristo. Uau. Agora, como que eu vou limpar a sua casa? Eu dou até exemplo. Quando você não quer limpar a casa no físico, você não tem que contratar uma diarista? Sim. Pronto, o pastor é diferente. Ela que limpa a minha bagunça. Libertação em alto nível é confronto de mente, é você nascer do espírito. Pastora, como funciona a ação de demônios, por exemplo, trazendo a influência no mundo físico, né? Porque a gente sabe que o mundo espiritual, ambos, eles se coligam, né? Então, uma ação que é feita no mundo físico, ela pode liberar algo no mundo espiritual e no mundo espiritual liberar algo no mundo físico. Sim. Pegando pelo ponto de vista, por exemplo, eu já entrei, assim, em casas, né? Você deve ter entrado também. Que, cara, quando você entra na casa, a energia é pesada. Sim. Você sabe aquela casa, assim, que você entra nela e ela tem aquele... É uma casa... não é bem o cheiro de mofo, mas é uma casa fria, gelada, uma casa escura. Que você entra e automaticamente, quando você tem a sensibilidade espiritual, você já sente, cara, algo estranho nessa casa. Como é a ação de demônios em uma casa suja, casa que tem sujeira, que louça fica na pia, que dorme a louça na pia? Qual tipo de ação demoníaca que pode ter dentro daquela casa? Sim, e você começou fazendo a pergunta e Deus já me deu um gancho, eu vou aproveitar para fazer a interpretação. Quando você entrar numa casa e você sentir essa opressão, esse gelo que você disse, algo ali que está em desacordo, se você quiser identificar o demônio rápido, cirúrgico, você vai na parede do banheiro. Eles gostam de parede gelada. Então, você vai entrar no banheiro, você vai sentir algo diferente. E quando as suas mãos começam a suar gelado, é demônio no ambiente. E você vai sentir os pés gelados e a mão gelada, e você não estava sentindo aquilo. Você vai sentir o cabelo como se fosse um choque, Yang. Você fala assim, nossa, como minha cabeça está arrepiada. É demônio no ambiente. E eles gostam tanto de lugar desorganizado, sujo, mas isso reflete muito a mente da pessoa, como está a alma. Você vê que a pessoa ela não tem prazer de arrumar uma casa, não tem prazer de lavar uma louça. Isso não pode existir no meio cristão. Nossa casa é organizada. O Espírito Santo ele precisa de um lugar limpo para habitar. Os anjos gostam de lugares abençoados, lugares limpos. E quando tem esse desacordo, que nós vemos de longe que a alma não está em alinhamento com o Espírito, é porque com certeza já está atuando Mamon, que Mamon atua debaixo dos espíritos de escassez, estuda na avareza, que trabalha com a mulambo, e a mulamba atua nesse ambiente de sujeira, ela vive disso, e ela quer te levar para quê? Para miséria, para você perder tudo. Aí embaixo dela vem outros demônios da hierarquia menor, como eu falei, que são as patentes baixas, que está trabalhando tudo junto. Então, quando você tem esse conhecimento, na sua oração você já vai direto precisa ser cirúrgica. Não vou ficar 10 minutos orando se Deus falou, aqui tem esse trono, esse, desmascara esse, e ó, segue o teu rumo, Thalita, que você já fez o que você tinha para fazer nessa casa. Sim, e agora, nesse contexto, assim, por exemplo, de manter a casa suja, tipo, o quanto uma louça suja, às vezes, o quanto roupa suja no chão, quanto sujeira pode atrair esses demônios? Sim, eles gostam de cheiro. O demônio sente cheiro, tá? E o cheiro é um ambiente propício para eles virem. Tanto do cheiro, que eu vou entrar mais uma vez dentro de Lilith, que é do abuso sexual. Quando a mulher é abusada sexualmente, ela inala um cheiro, para você entender, o cheiro fica no ar. E você vê que uma pessoa que ela é abusada, uma sequência de abuso vem na família. Ou ela novamente é abusada, como eu já peguei muitos casos de pessoas que a família toda passou por isso, pelo cheiro. Eles vão te mapeando, é como se fosse um radar.
E eles vão certeiro onde tem. Então, você tem que ter cuidado na sua casa, como você falou, manter ela limpa, perfumada, para eles terem essa oposição, não chegarem até ali. O seu trabalho aqui na Terra é atrapalhar ele, para você entender. Você tem que bloquear a ação dele. E tem gente que está facilitando a entrada deles dentro de casa.